Bom dia. A Bíblia diz que o sábio ouve e cresce em prudência. Começa agora a nossa escola bíblica dominical. Prepare o coração, abra a palavra e vamos crescer juntos. A paz do nosso Deus, que o Senhor reine na sua casa. Seja bem-vindo ao ambiente online de conhecimento bíblico da Igreja Batista Jordão. Muito bom ter você aqui. Quero lembrá-lo para você deixar o seu like, fazer sua inscrição no canal, fazer seu comentário, porque isso gera engajamento e o sistema do YouTube aí entende que o nosso conteúdo é importante e começa a sugerir para outras pessoas. E quero pedir a você que nunca, mas nunca deixe, ou não esqueça de, por favor, pegar o link e compartilhar ele com as pessoas da igreja, que às vezes a pessoa está meio distraída, não lembra, de repente você vai lá, instrumento de Deus, e manda o link, a pessoa vai, opa, a escola bíblica da igreja, vou participar, para o grupo do trabalho, enfim, seus amigos, espalhe esse link, porque você está semeando a palavra de Deus dessa forma, sendo instrumento do Senhor com essa prática aí. Então, que Deus abençoe você, vamos para o nosso conteúdo, vamos para o nosso ensino, agradecer a Deus pela oportunidade de você estar aí na sua casa, a gente está aqui, todo esse trabalho para a glória de Deus, para que você possa aprender mais do Senhor. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos para o nosso conteúdo de ensino. Bom, hoje quem vai ministrar a aula vai ser o nosso irmão Adson, esse servo de Deus que tem nos ajudado com o seu talento, o seu conhecimento, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, queridos, que isso aqui é uma aula. Então, por favor, não se distraia, se conecta, vai para um ambiente onde você tenha tranquilidade, pega a sua Bíblia, seu caderninho, faça as suas anotações. Lembrando que a gente está numa etapa de conteúdo. Teremos uma aula para interação e dúvidas, tá? Para a gente estar aqui nesse bate-bola. Mas nessas últimas aulas é só conteúdo bíblico. Então, fique atento aí para você aprender cada vez mais em nome de Jesus. Vamos à aula. Olá, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo à aula de hoje. Agradeço ao pastor Lucas pela apresentação. Espero que vocês estejam bem, cada um de vocês esteja tranquilo para aprender um pouco mais da palavra de Deus conosco hoje. Hoje aprenderemos sobre a lição número 10 da nossa lição sobre Hebreus. E o tema da nossa lição de hoje é a firme confissão da esperança. Então vamos estudar um trecho da carta aos Hebreus muito importante que vai do capítulo 10, dos versículos 19 ao 25. Na sua lição aí, no objetivo, tem o seguinte, que o objetivo dessa lição é despertar a compreensão de que a fé é fundamental para agradar a Deus, relembrando exemplos de heróis da fé do Antigo Testamento, que pela fé alcançaram promessas e viveram experiências extraordinárias, mesmo diante de adversidades. Então, de início, vamos ao texto bíblico, que está lá em Hebreus, capítulo 10. Você acompanha aí na sua Bíblia, na tela, a partir do verso 19, que diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. Então, esse trecho de Hebreus vai ser a base da nossa aula de hoje, e ela vai se dividir em 3 tópicos. A gente vai tratar sobre 3 assuntos importantes aqui. O interior, que se trata do coração, o vertical, que a gente vai chamar da firme confissão, e o horizontal, que é o ato de congregar. Então, esses 3 pontos serão tratados na lição de hoje. E a gente vai começar sobre a questão do coração, a partir do verso 22, que o autor aos Hebreus vai nos convocar, vai nos convidar a nos aproximar do Senhor com um coração sincero. E eu já queria começar a aula de hoje
lembrando você de uma coisa importante, que esse conceito de coração é muito central nas Escrituras. E desde o Antigo Testamento ele é tratado. Não sei se você lembra do texto de 1 Samuel, quando as Escrituras nos lembram que tem aspectos do nosso coração que só Deus conhece, em termos de sinceridade, em termos de devoção. Aquele clássico exemplo em que Deus manda o profeta Samuel ungir um novo rei, porque Saul já tinha sido reprovado. E aí Deus manda Samuel chegar na casa de Jessé, e quando ele chega lá, Samuel olha para o filho mais velho de Jessé e diz: certamente está o rei de Israel, bonito, alto, forte, é esse aqui, é o Eliabe. E quando Deus olha essa atitude de Samuel, diz assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o externo, o exterior, a aparência, mas eu consigo enxergar o coração. Então, tem um aspecto do nosso coração, do nosso ser, que só Deus consegue enxergar. É o interior, são as intenções. Mas, por outro lado, os nossos amores, aquilo que a gente ama, a quem a gente adora, ele também é mostrado de forma exterior. Então, se você lembra daquela analogia que Jesus faz de que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos, o nosso coração também, o que a gente ama, quem somos interiormente, vai ser revelado também exteriormente. Então, hoje vamos refletir sobre esses efeitos e benefícios da salvação como um testemunho vivo da marca de Cristo na vida daquele que crê. A gente vai reforçar hoje, reafirmar que a redenção em Cristo ela vai produzir efeitos visíveis na vida do salvo. Ela vai ter frutos e ela vai produzir marcas que as pessoas exteriormente vão conseguir enxergar. Ali realmente existe uma evidência de salvação, existe uma evidência de transformação, existe uma evidência de que aquela pessoa encontrou Cristo. Então, esse é um dos pontos principais da aula de hoje, que toca nessa parte 1 da aula, que é o sacrifício de um coração sincero. Parte 1. O interno. Sacrifício de um coração sincero. A primeira coisa, irmãos, eu trouxe aqui o texto de Jeremias 31, 33, eu queria que você pensasse e refletisse sobre ele. É muito peculiar esse texto, que Deus diz assim, Jeremias 31, 33. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Se você para lembrar como Deus entregou a lei para o povo de Israel, ele escreveu, quando Moisés sobe ao monte, Deus escreve as leis, os 10 mandamentos em tábuas de pedra. E agora Deus está falando aqui através do profeta que agora ele escreveria a lei dele no coração. Seria agora uma coisa não exterior, mas uma coisa interior. A lei do Senhor internalizada no nosso coração, produzindo fruto, produzindo mudança no nosso coração e na nossa mente. E é sobre isso que o texto trata, o sacrifício de um coração sincero. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Aqui no slide, eu trouxe aqui uma comparação entre o sistema antigo, o sistema da antiga aliança e o sistema da nova aliança, que a Bíblia chama do novo e vivo caminho. E para a gente relembrar que tudo que a gente já viu na carta aos Hebreus, que a frequência do sacrifício no Antigo Testamento ele era contínuo e repetitivo. Os sacrifícios de animais deveriam ser feitos continuamente. Mês após mês, ano após ano, existiam ofertas diferentes, existiam sacrifícios diferentes. Mas na nova aliança, esse sacrifício foi oferecido uma única vez e de forma definitiva, através do sangue de Jesus Cristo. O efeito na consciência. Com relação à antiga aliança, a lembrança constante do pecado e da culpa. Já na nova aliança, existe uma purificação total da mente e a libertação do poder do pecado. Na antiga aliança, o local de atuação era um ritual externo, sempre ligado ao templo e aos sacrifícios dos sacerdotes. Já na nova aliança, a transformação agora é interna. É através da obra que Cristo fez na cruz, um coração transformado que nos regenera e nos faz nova criatura. Onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício. Então, você, nós não precisamos mais
oferecer sacrifícios externos, sacrifícios de animais, sacrifícios de ofertas e cereais, como existia na antiga aliança, porque através da obra de Cristo, definitivamente na cruz, nós somos perdoados agora pela fé e um coração transformado em obediência ao Senhor. Então, essa é uma parte importante do primeiro tópico dessa lição. A outra coisa é o modelo da culpa versus o modelo da graça. Não sei se você já teve a experiência de conversar com alguém que sente uma culpa pelo pecado e a pessoa diz assim, eu já orei, eu já pedi perdão a Deus, Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Só que o texto, irmãos, do verso 22, eu queria que você voltasse aqui comigo e lesse. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Não existe pecado confessado e arrependido que Deus não perdoe. Então, se você crê em Cristo, se você confessa o seu pecado e se aproxima dele com fé, a palavra de Deus garante que você tem o seu pecado perdoado. A palavra de Deus garante, se o arrependimento é genuíno, é sincero, nós podemos nos aproximar do Senhor, nos aproximar do trono da graça com confiança de que seremos perdoados. Eu creio que o problema de algumas pessoas é que às vezes elas têm a sua opinião sobre si mais elevada do que a opinião de Deus. Às vezes Deus garante que perdoa, mas a pessoa chega a dizer assim, não consigo me perdoar. Então, o texto reforça e nos lembra que precisamos nos aproximar do Senhor com essa confiança, de um coração sincero, com plena convicção de fé. Parte 2. O vertical, a firme confissão. Eu queria destacar com vocês um texto que o próprio autor aos Hebreus ele retoma, que está em Abacuque capítulo 2, verso 4. Inclusive foi um dos textos usados por Lutero na elaboração de suas teses, né? O justo viverá pela fé. Então foi um texto central na reforma protestante. Que justo é esse? Quem é esse justo que vive pela fé? Esse justo não é aquela pessoa que confia na sua própria força, que não confia na sua própria capacidade, mas é aquela que pela fé confia na justiça de Deus, que em Cristo nos torna justificados. E aí nós podemos agora ter o quê? A ousadia de nos aproximarmos do Senhor. E é realmente uma ousadia você pensar que você, eu, nós, como pecadores, como imperfeitos, nos aproximamos de um Deus que é puro, que é santo, que é sem pecado, que é sem mancha. É realmente uma ousadia muito grande. Mas o texto bíblico nos diz que nós podemos ter essa ousadia. Lembra do texto de Êxodo, capítulo 20, versos 18 e 19. Deus se revela a Israel através do contato com Moisés no Monte Sinai. E o texto diz, olha só o verso 18, do capítulo 20 de Êxodo. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e o som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que morramos. Olha só, queridos, quando Deus se revela a Israel naquela força, naquela imponência, naquela glória, em que faz o monte tremer, o céu se abalar, o barulho de relâmpago, de trovão, o povo se assustou e entendeu que Deus era muito superior em santidade, em grandeza, em glória, e eles se afastaram, eles tiveram medo e disseram, Moisés, faz aí a ponte, faz o intermédio entre Deus e nós, para que a gente não morra. Só que agora, queridos, através da nova aliança, nós temos um Moisés que é muito superior, que se chama Cristo, que fez realmente a ponte definitiva entre Deus e nós. E ele garante que a gente pode se aproximar dele, chamar de Pai, ter acesso, ter morada na casa do Senhor. Então, nós temos agora, através de Cristo, a ousadia de entrar na casa do Senhor, de entrar no Santo dos Santos e de ter acesso direto a Deus, que nós antes, quando éramos inimigos, não tínhamos, mas agora adotados como filhos pela fé em Cristo,
nós temos essa confiança. O segundo aspecto que o autor destaca no texto é a purificação por água, né? O coração purificado da má consciência e o corpo lavado, que é uma simbologia aqui do batismo como um sinal de arrependimento e de inserção no corpo de Cristo. E o terceiro ponto é a fidelidade de Deus. Nós guardamos a confissão da esperança sem vacilar, não pela nossa força, mas porque quem fez a promessa é fiel. Está lá no versículo 23 de Hebreus. Então, nós temos essa ousadia não pelos nossos méritos, mas pela promessa de Deus, pela palavra de Deus, que é confiável, que é infalível, que nunca erra, que nunca muda e que nunca falha. Isso nos traz confiança, ousadia de nos aproximarmos do Senhor. E isso é como uma âncora em um mundo caótico. É como um chão firme que a gente pode pisar sem medo de que ele caia. O justo viverá pela fé. Eu separei esse texto aqui nos próximos slides, eu queria que você lesse comigo. A fé em Cristo não é um sentimento passageiro, é a confissão firme da nossa esperança. É por meio dessa fé que vencemos os medos, a culpa do passado e as frustrações do presente, mantendo a convicção absoluta da nossa recompensa eterna. É através da fé em Cristo que podemos ter paz na alma, libertação das angústias e a convicção de que o mal terá fim e que a vida vencerá a morte. Aleluia! É somente pela fé em Jesus que podemos ter a convicção de que ao final da vida nesse mundo teremos a nossa recompensa no céu. Essa é, sem dúvida, a firme confissão da nossa esperança. Parte 3. O horizontal. A importância de congregar. Vamos lá para a parte 3 da nossa aula, que é sobre o aspecto horizontal. A gente vai falar um tema muito atual. Parece que é um problema só nosso, mas a gente vai ver que nos tempos bíblicos, no tempo da igreja primitiva, esse fenômeno já estava acontecendo. A gente vai falar sobre a importância de congregar, o aspecto horizontal de uma fé visível e verdadeira. Não sei se você já ouviu esse termo, o fenômeno dos desigrejados, né? São pessoas que dizem que mantêm a fé em Cristo, né? Não, eu permaneço com minha fé em Cristo inabalável, permaneço servindo ao Senhor na minha casa, mas elas tiveram um rompimento com a igreja institucional, seja por alguma decepção, seja por ter vivido alguma experiência ruim, seja por uma cultura de individualismo, seja porque a igreja não ofereceu aquilo que ela queria. Enfim, os motivos são variados. Mas existe esse fenômeno de que as pessoas dizem, não, principalmente de vertente evangélica, de dizer assim, eu creio em Cristo, eu sirvo a Deus, eu faço boas obras, eu amo o meu próximo, mas eu não quero um negócio com igreja. Eu não quero um negócio de congregar, dá muito trabalho. Gente, é muito difícil. E muito disso é verdade. A gente vai ver aqui que lidar com gente é difícil. Que lidar com pessoas diferentes da gente é difícil. Mas que congregar não é uma opção. Não é uma coisa opcional. É um mandamento. Congregar é um mandamento para qualquer cristão inserido no corpo de Cristo. Então nós temos o batismo e a ceia como mandamentos, como ordenanças. E nós temos o mandamento de permanecer no corpo de Cristo congregando, que o Senhor nos chama para congregar, para estar juntos. Então, o texto de Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então, aqui no slide diz, o sentimento de pertencimento ao povo de Deus é essencial para manter a confissão da esperança firme. Uma fé que permanece isolada esfria, uma fé compartilhada incendeia. Então a gente vai ver que esse fenômeno dos desigrejados não é bíblico. Às vezes as pessoas querem ter uma fé individualizada, uma fé particularizada, ou como alguns dizem, uma fé atomizada, né? Cada um no seu lugarzinho ali, e cada vez mais distante da igreja. E a gente vai ver que esse não é o caminho bíblico. E eu quero trazer outra discussão aqui importante para a gente refletir, que é não necessariamente quando as pessoas estão desigrejadas,
mas quando elas assumem uma postura de eternos visitantes. Enquanto eu estava refletindo sobre esse tema, eu pensei sobre isso também. Porque a gente tem de um lado os desigrejados, aqueles que rompem totalmente, mas a gente tem um fenômeno hoje de igreja que a gente vê muitas igrejas cheias, né? Essas novas igrejas e novos modelos e estruturas. E aí, pessoas que dizem, eu congrego, eu estou ali. Mas aí a gente vai ver que essas pessoas, muitas dessas pessoas, não todas, né? Assumem uma postura de eternos visitantes. Né? Você já deve ter conhecido alguém que chegou na nossa igreja ou em outra comunidade de fé e chega lá e passa um tempo e não se conecta com ninguém e só tem interesse de aparecer lá no domingo, assistir o culto e depois ir para casa. Então, pessoas que escolhem apenas frequentar de uma forma distante, de uma forma sem querer se comprometer, uma frequência distante, sem envolvimento, sem vida na vida, comprometendo o crescimento espiritual. E aí eu queria que a gente destacasse uma coisa importante no versículo 25. Vamos voltar aqui para o verso 25. Se você puder abrir sua Bíblia, eu queria que a gente olhasse com cuidado esse texto, porque ele revela uma coisa muito interessante sobre a questão da congregação, sobre a questão de nós nos reunirmos como igreja. Né? A versão que eu peguei aqui, ele não fala congregar, ele fala reunir-nos como igreja, né? A reunião do corpo de Cristo. E aí o versículo 25 diz o seguinte: não deixemos de nos congregar ou de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Ou seja, lá naquela época, naquele século primitivo, já existia gente que estava deixando de congregar. E lá, talvez os motivos fossem variados, né? Nessa carta aos Hebreus, na carta a 1 Pedro, são cartas de perseverança, são cartas em que os autores bíblicos, tanto Pedro como o autor aos Hebreus, como Paulo, em algumas das suas cartas, está ali incentivando os irmãos a permanecerem, a perseverarem. Essa é uma marca da carta aos Hebreus. Mas por que essa perseverança? O que é que estava acontecendo na época? Era uma época, queridos, de muita perseguição, em que a perseguição à igreja do Senhor estava começando a ficar mais violenta, somente depois da morte de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos. A gente vê a conduta de Paulo antes de entrar para o caminho de Cristo, como um perseguidor da igreja. Então, aquela perseguição fervia de uma forma muito forte. Assim como até hoje existe em países, né, islâmicos do Oriente Médio, que a gente bem vê nos cultos de missões, nos boletins, nos relatórios. Mas o ponto é que muitos estavam abandonando a fé, abandonando o ato de congregar, abandonando o estar junto como igreja por medo de perseguição, né? Então, Pedro, por exemplo, inicia a carta de 1 Pedro falando aos cristãos dispersos. Essa dispersão foi por causa de perseguição. No nosso tempo e no nosso contexto ocidental, essa perseguição ela não é tão violenta, né? Não é tão fervente como nesses países que a gente fala de fé islâmica ou países mais fechados ao evangelho. Hoje temos uma perseguição que é ideológica, que é no campo das ideias e no campo de uma tentativa de censura, né? Você sabe muitos exemplos. O pastor, inclusive, domingo passado falou um pouco sobre isso. Mas, naquele século primitivo, já era o costume de alguns deixar de congregar. E hoje, o costume parece que se espalhou, né? Que aumentou. E só que o ponto é que as motivações hoje são diferentes. As pessoas deixam de congregar porque eu me senti ofendido por isso, por aquilo. Eu deixei de congregar porque a igreja não tinha a estrutura necessária. Eu deixei de congregar porque não sou bem compreendido lá. Eu deixei de congregar porque eu não consigo me encaixar. Então, existem vários motivos que fazem as pessoas abandonarem a caminhada da fé. E aí, olha o que o escritor aos Hebreus diz. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha só que interessante, irmãos. Foca aqui no versículo 25. Não deixemos de congregar, segundo o costume de alguns, mas
encorajemo-nos uns aos outros. Aqui o autor dos Hebreus ele usa o congregar como sinônimo de encorajamento mútuo. Ou seja, não deixe de congregar como alguns estão fazendo, mas congreguem. E qual o sinônimo que ele usa para congregar aqui? Encorajemo-nos uns aos outros. Aqui a gente vê que congregar vai muito além de estar junto num espaço físico, num horário determinado. O culto das 18, o culto das 19, a EBD às 9h30, o culto da quarta às 19h30. Congregar vai além de estar junto no mesmo lugar e no mesmo horário. Congregar é encorajamento mútuo. Congregar é vida na vida. E eu queria te perguntar, enquanto eu lia sobre isso, eu estava refletindo. Qual foi a última vez que eu encorajei alguém? Qual foi a última vez que você se envolveu na vida de alguém na igreja, trazendo encorajamento, trazendo crescimento espiritual, trazendo fortalecimento? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir como igreja. Não é apenas o quanto eu estou sendo servido, o quanto eu estou sendo beneficiado, o quanto eu estou sendo abençoado, mas congregar envolve o quanto eu estou servindo, o quanto eu estou abençoando, o quanto eu estou edificando, fortalecendo, né? Como diz aqui o escritor aos Hebreus, encorajando uns aos outros. Eu gosto muito de uma frase, eu conheci por um pastor chamado Igor Miguel, que ele diz assim: congregar, a igreja, é um eterno compartilhar. É a riqueza de um suprindo a pobreza do outro. E não se trata apenas de valores financeiros quando se fala de riqueza e pobreza. É riqueza de relacionamento, é riqueza de amor. Então a riqueza de um supre a pobreza do outro. E a riqueza do outro supre a pobreza do primeiro. E assim, nesse eterno relacionar, a gente vai se fortalecendo, a gente vai crescendo junto, a gente vai enriquecendo em amor, em fé, em comunhão, em família, em recursos financeiros. Então, queridos, eu quero, como escritor aos Hebreus aqui, te encorajar o que é que eu vou chamar aqui de um congregar ativamente. De um congregar não apenas de estar junto no domingo, cantando louvores e ouvindo uma pregação, recebendo ali o que o pastor Lucas está pregando no domingo. Mas eu quero te convidar a se engajar no serviço, de uma forma que você olhe para a pobreza do teu irmão e olhe as riquezas que você possui e possa abençoar em encorajamento, em fortalecimento, em oração, em recurso e naquilo que o Senhor te entregou. E tenha certeza que no momento em que nós nos doamos de coração e com sinceridade no congregar, nós somos abençoados também, nós recebemos também, porque Deus coloca pessoas também com riquezas variadas para suprir as nossas pobrezas. E aqui eu quero trazer, para encerrar essa questão da congregação, quais são os elementos que envolvem e que são marcas do congregar. Primeiro, que é o encorajamento mútuo, fortalecemos uns aos outros e exortamos aqueles que estão enfraquecidos. A partilha e adoração, adoramos juntos, compartilhamos do mesmo pão e sofremos as dores dos nossos irmãos de forma empática. Isso como sinal visível do reino. A igreja é a demonstração tangível do reino de Deus nesse mundo, partilhando a mesma mensagem de salvação. Então, quando nós congregamos, nós nos encorajamos uns aos outros, nós partilhamos, nós adoramos e nós nos tornamos o corpo de Cristo, um sinal visível do reino de Deus. O reino de Deus que vem de forma invisível e que cresce, como diz Jesus, como uma semente plantada ali, que se torna uma grande árvore visível, que dá fruto, que abençoa. Nós, quando congregamos e fazemos parte sinceramente do reino de Deus, do povo de Deus, nós somos um sinal visível desse reino. E aqui eu trouxe esse diagrama aqui, que ele é a interseção entre as três coisas.
Um coração sincero, uma firme confissão e o ato de congregar, a congregação. A paz interior, a fé vertical e o amor horizontal. Nós, livres da culpa, direcionados a Deus e comprometidos com os irmãos, nós vamos externar uma marca visível daquilo que Cristo fez no nosso coração. A experiência cristã não permite isolamento ou rituais vazios. Uma vida transformada no íntimo, invariavelmente sobe a Deus em adoração e se estende ao próximo em comunhão. Então, guardemos firmemente a confissão da nossa esperança. Então, com um coração sincero diante de Deus, com uma firme confissão e juntos congregando como povo de Deus, como igreja, ativamente servindo, abençoando. É para isso que o Senhor nos chama e é isso que o escritor aos Hebreus destaca nesse trecho muito importante da carta. Então, eu quero que você reflita sobre isso, que a gente possa meditar sobre isso, avaliar o nosso coração, avaliar a nossa sinceridade diante de Deus, avaliar a nossa firme confissão e reafirmar o compromisso de congregar, de estar junto do povo de Deus, abençoando e sendo abençoado. Então é isso, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada e um domingo de adoração ao nosso Deus. É com você, Pastor Lucas. Que aula abençoada, hein? Maravilhosa, maravilhosa. Que Deus abençoe a vida dos nossos professores. Gente, na descrição do vídeo vai ter o link, clica lá e você vai ter acesso ao material. Tanto destas aulas como das outras aulas também, lá embaixo, você vai encontrar aí o link com o conteúdo onde você pode rever, ler, fazer suas anotações e aprender para a glória de Deus. E se você que está assistindo, chegou aqui, quer conhecer a igreja, nós estamos aqui na Zona Norte de Natal, Rio Grande do Norte, nas proximidades aqui do Carrefour. E vai ser muito bom ter você aqui. E se você disser assim, pastor, estou aqui porque assisti na internet, nossa, a gente vai ficar muito feliz em entender que todo esse trabalho está alcançando vidas. Então, é isso. Deus te abençoe e fique aí que eu quero orar por tua vida. Vamos orar comigo? Vamos lá? Muito bem, meus queridos, agora nós vamos orar. Eu quero orar por você. O que você estiver fazendo, para um pouquinho aí. Para. Se conecta comigo, se conecta com a minha voz e vamos orar por você, por tua família. E eu quero fazer uma oração especial para você que está com dificuldades na área financeira. E se você está desempregado, vamos orar, pedindo para Deus abrir um emprego. Se você está com alguma dívida, vamos orar para que Deus te dê condições de quitar essa dívida. Enfim, eu quero orar por você nessa área de finanças, tá? Vamos comigo? Vamos orar em nome de Jesus. E se você não está precisando, se você está bem, então agradeça. Você vai orar agradecendo porque financeiramente você está legal, você está estável, glória a Deus. E o bom, você está podendo ajudar outras pessoas, né? Então vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, eu quero apresentar ao Senhor essas pessoas que nos ouvem, em especial aqueles que estão passando por alguma dificuldade na área financeira. Pai, eu sei que tem gente que está ouvindo, ó, Pai amado, que está desempregado, que está passando por alguma dificuldade. Pai, por favor, trabalha na vida dela, que ela possa, ó Deus, dar passos nessa área do emprego, abre portas do trabalho para que ela com suor ganhe o seu pão, que é o que a Bíblia ensina. Que ela possa trabalhar, Pai. Se tem alguém que está ouvindo, que não tem condições de trabalhar, passa por alguma dificuldade nessa área, que o Senhor abra portas, ó Deus, em outras áreas, para que ela possa ter aí o sustento, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que estão bem financeiramente, estão estáveis, Pai, gratidão, e que o Senhor desperte no coração deles o interesse de ajudar aqueles que precisam. Se eu estou bem, eu ajudo quem não está bem. E se eu não estou bem, espero a ajuda daquele que está bem, Pai. E esse é o reino de Deus. Essa é a tua justiça. Nos abençoe em nome de Jesus e obrigado por esse momento. Amém. Fica na paz e até a próxima.